às vezes poucas pessoas na sala. Então é isso, gente. Então, para quem estiver vendo o vídeo em tempo histórico, porque não pôde vir à aula ou chegou um pouquinho atrasado, estamos começando hoje às 8h34, vamos até às 10h15. Sejam bem-vindas aí quem está aqui na sala: Ana Carolina, Andréia, Cristina Dulcinea, Elisângela, Aparecida, Elisângela Lima, Kiara, Lívia, Luana Lopes, Luzineide, Marielle, Perla, Stephanie e Vanessa Almeida, tá? Vamos seguir então aqui com nossas discussões. Eu acredito que a gente avançou aqui nesse slide, eu acredito que a gente passou aqui dessa parte, né, da ciência e do senso comum. Nós falamos aqui, seja bem-vinda, Beatriz, que entrou agora, a atitude científica e senso comum. A gente passou por essa parte, me ajuda aí, Marielle, Lucinéia, passamos, né? Seguindo aqui, eu acredito que a gente falou sobre atitude científica também aqui dessa parte da estrutura da. Vamos começar por aqui, isso que não vai demorar muito tempo, e aí a gente já começa a seguir em diante, tá? Então, o que que a gente, só antes de ler o slide, comentar, só fazendo uma retomada aqui do porquê que a gente está estudando isso e por que que a gente tem que ter uma disciplina de concepção do pensamento filosófico, porque, na verdade, agora a gente está falando de ciência e depois vai falar de epistemologia. Então, assim, por que que não é concepção do pensamento filosófico e científico? Né? Uma pergunta. Por que que tem que ser concepção do pensamento filosófico? E por que que a gente está estudando história da ciência? Acho que tem várias respostas que podem parecer bastante simples, mas eu acho importante dar voz para elas. Acho que o primeiro ponto é o seguinte: a gente vive uma época, nossa época atual, como eu já comentei com vocês, que ela é nomeada por alguns sociólogos, historiadores, filósofos também, como pós-modernidade. E a gente vai entender a perspectiva do porquê que a gente está chamando o nosso período atual, 2021, mas isso desde 1950, que já começa a se construir uma transição de um período de modernidade para pós-modernidade. A gente vai entender isso, se não hoje, já na próxima aula. Então, é, é um ponto para a gente conversar na nossa disciplina. Por quê? E por que que é importante saber desse nosso momento? Primeiro, porque isso afeta todas as nossas relações. As relações que a gente tem com os nossos valores, as relações que a gente tem com as nossas crenças, as relações que a gente tem com a sociedade, com o vizinho, com as relações afetivas que nós temos, amorosas. Isso envolve a maneira como a gente se relaciona com conhecimento. Esses dias, pra vocês terem uma ideia, né? Não tô chorando as pitangas, não, tá? É sempre sorriso aqui, porque a vida segue, né? A gente precisa ter um enfrentamento e responsabilidade das coisas que a gente faz. Então, né? E aí, ninguém chegou preparado para essa pandemia, acredito que nem vocês, nem eu. Não, não, eu estava preparado. Eu vivo num bunker e tenho comida enlatada para daqui a 5 anos. Assim, então, tem recursos que a gente acaba não utilizando. Por exemplo, notebook é uma coisa que até eu vou contar a historinha para vocês. Ela acaba, de uma certa maneira, para quem não é da área acadêmica, acaba caindo em desuso. E eu acabo usando, tem um outro computador aqui que é um desktop, mas a câmera tal, ele é um pouquinho mais lento, mas ele serve. E aí eu fui consertar o notebook, né, para poder dar as aulas online, né, assim, para a gente poder se encontrar aqui, eu poder falar com vocês com uma imagem boa do celular e que eu espero que chegue bem para vocês e conseguir gravar e transmitir aqui os slides, né, que a gente prepara com muito carinho. E aí eu levei no técnico
um técnico de computadores, e ele falou duas coisas muito interessantes, né? Ele falou assim: ah, legal, você vai consertar o seu notebook, né? Vamos aqui fazer um orçamento. Fez um orçamento lá, consertou. Mas no ato da entrega ele disse: então, né? Mas é a pena que esse tipo de coisa vai desaparecer. E assim, fala que não é técnico de TI, cara. Ele falou: não, vai desaparecer, porque hoje em dia tudo que você consegue fazer num notebook, você consegue fazer no celular. Eu falei: mas a tela do celular é muito pequena. Aí ele falou: mas tem o tablet. Eu falei: mas tá, tá bom. Porque, de repente, para as necessidades dele, que não, às vezes não precisa ler um texto. Aí se eu falasse do texto, eu falasse assim: mas tem o Kindle, que parece um tablet, né? E ele já é projetado próprio para leitura. Então, não adiantaria. Eu estava querendo consertar meu computador, né? Não estava querendo abrir um fórum de, né? Aí ele falou assim: você tem TikTok? E não era jovem, assim, ele era um cara mais velho, assim, da minha idade, sabe? Então não era um jovenzinho de 18 anos, era um cara mais velho. Assim, daí eu falei: não, não tenho ainda, né? Acho que posso ter, não pensei muito nisso. Não cheguei a essa conclusão. Daí ele falou assim: então porque é muito legal, né? Porque você tem essas palestras de empreendedorismo, sobre os futuros da tecnologia. Eu vejo muito assim, eu vejo que isso é uma tendência mesmo. A história vai até aí, né? Obrigado, tal. Peguei minha ordem de serviço, fui embora. Depois peguei o computador e tá aqui funcionando, né? Enfim, né? Mais ou menos, né? Porque deu problema. Outro dia eu tive que voltar lá. Mas por que que eu tô trazendo essa história bem rapidinha e corriqueira que talvez qualquer um de vocês poderia ter vivido, né? Qualquer um de nós pode viver isso, né? Na prestação de serviço. Veja, uma pessoa que é um profissional está assumindo o, que o objeto da sua atuação, que é manutenção de computadores, que que aquela tecnologia, daquela forma, não vai existir mais. E ele está assumindo que existem formas de obter conhecimento que não são professores, não são em universidades, não são em escolas, mas são de pessoas que ele nunca viu, mas que contribuem para o entendimento dele do mundo. Isso jamais seria aceitado na modernidade, entendem? Jamais seria aceitado na modernidade, porque a modernidade, assim como na filosofia, se tem um compromisso com a busca da verdade. E a busca da verdade, em certa medida, passa pela autoridade. Autoridade significa a origem daquele conhecimento. Eu não estou dizendo autoridade no sentido de uma autoridade política, uma autoridade dentro de uma instituição. É autoridade no sentido de autoria e também no sentido da responsabilidade da origem daquele conhecimento. Então, quando a gente fala de ciência, a gente precisa entender não só quem propôs aquele conhecimento, mas se aquela pessoa está comprometida com a busca da verdade e ela está comprometida com a forma de se buscar essa verdade. Então, se eu vejo um vídeo no TikTok, ou no Instagram, ou no LinkedIn é um pouco diferente, porque você consegue ver o currículo da pessoa, verdadeiro ou meio mentiroso, mas você consegue ver. Pós-verdade, não sei se é verdade aquilo, mas, né? Pós-verdade. Mas eu consigo acessar algum conhecimento. E há, nesse nosso tempo, uma importância bem diminuída à verdade. A verdade e a busca da verdade pauta a filosofia e pauta de uma outra maneira a busca do conhecimento científico. No nosso tempo, não importa mais se é verdade ou não
uma verdade compartilhada, estabelecida. O que importa é se eu quero acreditar naquilo. Por isso, o grave problema das fake news. Grave problema porque isso, como vocês mesmos selecionaram, essas fake news trouxeram e trazem consequências muito ruins para o convívio social, para as individualidades. Então, teve fake news que vocês trouxeram da pessoa que foi linchada porque foi acusada de fazer coisas satânicas com crianças. A pessoa morreu por causa de uma fake news. Pessoas deixaram de tomar vacinas por conta de uma fake news. Pessoas muito famosas e conhecidas em outras áreas, como nas artes, na própria política, nas mídias tradicionais, né, as mídias os comunicações de massa, como televisão, outros, algumas assumiram discursos negacionistas, né, com uma ênfase em negar a verdade científica, né, ou pelo menos a busca da verdade. E muitas dessas pessoas, às vezes políticos, morreram durante a pandemia. Então, um outro dado que eu acho que é importante para a gente falar de como o nosso tempo, ele não é um tempo onde a ciência está posta e as pessoas entendem, olha, a ciência vai nos levar a um modelo de sociedade, vai nos levar aonde nós queremos. A gente, de uma certa maneira, quando nós nascemos, né, imaginando que a maioria de nós aqui nasceu depois de 1950, né? Você falou, ah, professor, não. Não, eu nasci depois de 1950, por incrível que pareça, né? A gente corta aqui para não aparecer os brancos, mas é verdade. A gente já nasce nesse momento de pós-modernidade. Então, apesar da gente ter um discurso científico, e esse é um ponto de falar sobre concepções do pensamento filosófico, apesar da gente perceber que o discurso da ciência é como se fosse ainda ciência moderna, e ela é ciência moderna, mas o tempo que nós vivemos é o tempo pós-moderno. Entendem? Que isso vai gerar atrito. Então, é o desafio que a psicóloga, que o psicólogo, que é profissão, mas também é ciência, então vocês, ao estudarem psicologia, vocês estão um caminho trilhando cada vez mais se aproximar. Então, vocês são psicólogas e psicólogos em formação, então vocês já são meus colegas, no meu entendimento. Porque o que vai mudar é que lá, daqui a 9 ou 8 semestres, né, pensando que tem gente que está no segundo, tem gente que está no primeiro, vocês vão obter um título, né? Um título de bacharel ou formação de psicóloga, né? Então, vocês vão obter o título de psicóloga, o grau de psicóloga, o grau de psicólogo. O que que muda? Um papel, mas um processo, né, ao qual vocês estão submetendo, que é um processo que vocês se submetem a vocês mesmas, né, de refletir, de repensar. Então, o tempo todo a gente está falando de verdade, talvez essa não era uma discussão que vocês fariam, né? Aulas de anatomia, poxa, não ia lá, eu vou entrar, vou entrar aqui, eu quero conhecer o corpo humano. Para quê, né? Com qual objetivo? Agora tem um objetivo, vocês precisam entender, né? Porque a psicologia é uma profissão da saúde. Então, a gente está discutindo temas que, para a ciência, muitas vezes, é muito assim, tranquilo, são coisas que já estão assim, bem estabelecidas dentro do ambiente científico. Mas o ambiente fora da ciência é um ambiente que se afeta pela ciência, mas ao mesmo tempo pode ser avesso à ciência. Então, por isso que a gente às vezes tem uma verdade científica ou a busca de algo verdadeiro da perspectiva da ciência, como por exemplo vacina, e a gente tem às vezes um movimento anti-vacina. Porque a gente tem um discurso da atitude científica que é um discurso próprio da modernidade. E algo aconteceu na trajetória humana que teve um rompimento e a sociedade está num período aí de pós-modernidade.
Então, como é que a gente faz ciência, que é uma construção moderna, num período de pós-modernidade? Não tem resposta para isso ainda. A gente está buscando, tá? A gente está buscando. E aí, o fio condutor disso tudo, por isso que é a concepção do pensamento filosófico, passa pela filosofia, seja na origem, seja na crítica que se faz à própria ciência, com muito respeito à ciência, e seja na reflexão que se faz sobre a ciência, né? Buscando as bases para se fazer uma ciência que não seja é, uma ciência que não seja que não seja algo falso, uma pseudociência. Então, para que seja de fato a nossa psicologia seja uma psicologia como ciência e profissão, então a gente precisa continuar fazendo reflexões que, no final das contas, elas são filosóficas. Por isso que, de ponta a ponta, a gente fala que são as concepções do pensamento filosófico. Tá bom? Então é isso. Então vou guardar aqui, se vou lembrar dessa aula, para depois, quando eu tiver que explicar de novo, eu dou o play. E 1.5, né? Para gastar menos tempo aí de vocês. Mas agora vamos para os slides. Então, dito isso, a ciência moderna, que vai ser construída através de muitas pessoas que pensaram nelas, né? Filósofos, cientistas, né, propriamente ditos, porque não quer dizer que ser filósofo é ser cientista, são coisas diferentes. Mas eu posso ter filósofos interessados em contribuir para a ciência, como foi o caso de Descartes, Francis Bacon, David Hume, Kant, etc. Eles não deixaram de ser filósofos. Alguns também eram matemáticos, como é o caso do Descartes, mas contribuíram muito para o pensamento e para a concepção da ciência moderna. E essa ciência moderna, até hoje, ela tem uma atitude, ela tem uma postura diante das coisas as quais ela pretende investigar para buscar a verdade científica. Kant, eu acho que ele não era matemático. Esses caras sempre estudam matemática, né, por conta da lógica, mas eu acho que Kant, excepcionalmente, não era matemático, eu acho. A gente pode confirmar daqui a pouco, mas eu acho que ele não. O Kant, ele tem uma formação diferente, porque enquanto esses outros caras, eles eram acadêmicos, o Kant, ele não era tão acadêmico assim. Se a gente olha a biografia do Kant, ele é alguém que ele é uma figura genial, porque ele vai conseguir conciliar, porque parece uma coisa simples, né? Porque o resultado é simples, né? O resumo do resumo do resumo do Crítica à Razão Pura é esse, né? Conhecimentos a priori e conhecimentos a posteriori. Mas o raciocínio que o cara tem que fazer para juntar o racionalismo, o empirismo e conseguir chegar nesse resultado é um esforço assim descomunal. O que parece assim é que o Kant era essa figura conciliadora. Ele era uma figura do diálogo. Então, se ele fosse muito ortodoxo, talvez ele seria alguém que vai seguir uma, um método filosófico e talvez estaria mais ou menos preso. Mas a época também, né, pós-iluminismo, né, o próprio Kant ele vai pensar assim, poxa, não dá mais para fazer uma filosofia como uma razão pura aos moldes de Descartes, ou aos moldes de Platão, né, do mundo das ideias é a razão pura, né? É sair fora da caverna, é entrar nesse campo da razão pura. Então, o Kant vai olhar as evoluções da ciência, inclusive o Princípio e a Matemática, né, que é o livro do Isaac Newton, né, que tem lá as leis da gravidade, lógico, vão ser questionadas muito bem pelo Einstein, por outros, mas a física clássica, basicamente, ela permanece, ela funciona para a Terra, né? Ela talvez não funcione quando a gente começa a falar de gravidade fora do globo terrestre.
Mas depois disso, o próprio Kant vai falar, cara, não dá para fazer filosofia do mesmo jeito. A gente vai ter que repensar a filosofia. E a filosofia ela vai passar é, por alguns baques, assim, né? Um dos baques é a psicanálise. Outro baque é a tese, né, de Karl Marx. A gente vai entender o porquê disso, né? Então, quando a gente fala de ciências humanas, né, a sociologia, a análise, né, sociológica que o Karl Marx faz e a análise psicanalítica, né, que o, que o, que o Freud faz, elas vão colocar em xeque também a filosofia, porque elas estão o quê? Batendo forte na razão. Então a psicanálise vai falar assim, olha, a razão não é tão razão assim, né? Um, um freudiano, né, que é o Jacques Lacan, francês, ele vai fazer ele vai fazer vai falar uma frase, um aforismo, né? Que aforismos são essas frases fortes, assim, que lembram muito os provérbios populares, mas o aforismo tem algo mais, é uma forma, inclusive, de fazer filosofia, né? Nietzsche, por exemplo, era um grande aforista, né? De trazer aquelas frases pequenas, mas que carregam um conteúdo muito grande. E o Jacques Lacan vai fazer uma coisa assim, parafraseando o René Descartes, quando ele diz, o Descartes diz, penso logo existo, né? Que é o resultado da filosofia, do caminho, vocês lembram, né? A dúvida metodológica, duvido de tudo, de mim, do conhecimento que veio antes, de Deus, eu só não posso duvidar que enquanto estou duvidando, eu penso. E se estou pensando, quando penso, existo. Então, penso, logos, existo. Pensar aponta para o reconhecimento e conhecimento da existência humana. O pensar é existir. Então, o Lacan ele vai falar alguma coisa assim, é, penso penso onde não existo, e sou aonde não penso. Penso onde não estou e estou onde não penso, algo Isso, assim, né? isso é uma outra tradução possível. Porque ele está fazendo uma referência ao inconsciente. Porque o Lacan vai dizer que isso já década de 60, né? Já do século XX, né? Mas ele vai fazer esse jogo de palavras e também ele também é francês para dizer o seguinte: olha, o inconsciente, eu acho que eu penso, mas na verdade ele vai entender que o eu, né? Esse eu que é a nossa que é essa afirmação que cada um de vocês e eu mesmo posso fazer assim, eu sou alguma coisa, né? Eu estou, eu sinto, eu quero, eu desejo. O Lacan vai falar que tudo isso é, é como se fosse uma cebola, né? Tem camadas, mas que não tem núcleo, não tem caroço. Cebola não tem caroço, tá? Ou spoiler para quem nunca cozinhou, a cebola não tem caroço. São só camadas, 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 camadas. O conteúdo da, do ser humano, para dizer o que ele é, para Lacan, como para a psicanálise, não está na superfície do eu, do ego, está no inconsciente. Por isso que ele vai falar, né? Penso onde não estou, ou penso aonde não existo, e sou aonde não penso. Ele está querendo dizer assim: olha, o que determina a atitude e a conduta humana não está no âmbito da razão, está em outro lugar, no âmbito do desejo, dos conteúdos inconscientes, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a própria ciência, ela vai passar por uns baques aí no século XX, alguns causados, não por ela, por ela, mas assim, pelos próprios cientistas, né? Esse é o ponto. Pelos próprios cientistas, né?
E aí a gente tem que entender a atitude científica moderna e sacar que ela continua, mas que a gente está o tempo todo em atrito com o ambiente pós-moderno, onde eu estou buscando uma verdade científica psicológica, a gente vai entender isso nas ciências humanas, mas que as pessoas não necessariamente calham, por isso que vão sacar a mesma coisa que a gente. E esse é um desafio de ser psicólogo nesse tempo, né? Então, quando você chega no âmbito da universidade, você já dá um crédito para a ciência. Se eu estou vindo aqui, professor, lógico, é ciência, estou numa universidade, que legal. Mas não necessariamente o ambiente ao nosso redor vai ser tão acolhedor. O ambiente ao nosso redor pode ser muito hostil. Então, ainda hoje, tem pessoas que têm, vocês com certeza conhecem, gente que tem preconceito à ideia de ir a um psicólogo. Não tem preconceito à psicóloga, tem preconceito à ideia de se consultar com uma psicóloga. O preconceito à ideia de se consultar com um psiquiatra, com uma psiquiatra, né? Saúde mental, em muitos sentidos, ainda se torna um tabu. Então, essa é uma ideia não científica, né, do senso comum e que ainda é reforçada por esse tempo em que é um tempo de pós-verdade, né? Ah, eu não acredito em psicólogos, essa é a minha verdade. Então, a gente tem que lidar com isso também. Vamos para o texto. Aqui no slide, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, porque talvez alguém esteja aí no celular, mas sabe que dá para você mesmo aumentar. Se você colocar os dois dedinhos na tela do celular, você consegue, né, aumentar e você mesmo fazendo assim com os dedinhos, você consegue aumentar. Mas eu vou aumentar um pouco aqui, tá? Acho que o máximo que eu consigo. Deixa eu ver aqui. É, acho que o máximo que eu consigo é isso aqui. Então, atitude científica, né? Os fatos ou objetos científicos não são dados empíricos e espontâneos da nossa vida cotidiana, mas são construídos pelo trabalho da investigação científica. A investigação científica é um conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas realizada com base em métodos que permitem e garantem dois pontos. Vamos entender só essa primeira parte aqui. Quando a gente fala de objeto científico, às vezes a gente fala assim, vamos pensar, a água. Existe, por exemplo, um químico que a química é um dos campos da ciência. Então, portanto, um químico, uma química, eles podem estudar a água. Só que a água por si só, o dado empírico, a experiência da água, o beber a água, o sentir a água na pele, o ver a água, ouvir o som da água, isso não, essa experiência cotidiana sobre a água não é objeto científico da ciência moderna, tá? Porque depois a gente vai até inclusive questionar isso, tá bom? A gente está falando, a gente não entrou nas ciências humanas, a gente está falando das ciências, talvez não, mas das ciências sem considerar o campo das ciências humanas, né? Então, estamos considerando, por exemplo, objetos que não são os objetos, por exemplo, a psique humana. Isso é um pouquinho mais complicado, a gente vai entender também, tá? Mas o que é objeto científico? Ele é construído pelo trabalho da investigação científica, que por sua vez é um conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas realizadas com base em métodos que permitem e garantem, daí vem a sequência. Então, o que a investigação científica permite construir o objetivo científico? É o seguinte, a gente pode dizer, por exemplo, como você sabe, a gente aprende isso lá no primário, né, no fundamental, a gente aprende que a representação química da água é H2O, não é isso? Está falando das quantidades, né, das moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Então, essa é a composição química da água. Isso já é um objeto científico. Por quê?
Para se chegar nesse objeto de H2O, vocês entendem que isso foi construído? Não foi jogado assim, vamos lá, vamos fazer assim, vamos ver a água, vai ser a letra H, opa, né? Ó, não foi assim sorteado. Foi um caminho científico para entender quais são os componentes que tem nesse que é o maior solvente, que é a água, e que é a substância que mais, graças à deidade, graças ao divino, né, é o que tem maior quantidade no planeta Terra. Então, esse H2O, é um objeto científico que foi construído, é um objeto científico que pode ser alvo de estudos da química. E para chegar nesse H2O, ele foi construído, porque se propôs entender, por exemplo, qual a composição química da água. Como é que se chegou nessa composição química? Pelas atividades intelectuais, experimentais, fazendo experimentos, usando técnicas, por exemplo, dentro de laboratórios, realizadas com o método científico, ou seja, um caminho de se fazer as coisas. E o que que isso gera, né? E como é que isso é feito? Então, a primeira coisa que a gente colocou aqui para vocês, para a gente pensar junto, é separar elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno. Por exemplo, vamos pegar a água. Então, poxa, a água, ela é refrescante, né? A água também pode ser quente, né? Ela pode queimar a minha pele. A água é muito agradável na praia, né? Numa piscina. Mas também tomar um banho gelado num dia frio pode ser uma experiência horrorosa. E tudo isso, ou tem gente que gosta também, né? Sei lá, diz que faz bem para a pele. Eu não sou adepto a essa linha. Gosto de banhos mornos ou quentes. De gelado, não. Agora, essas são experiências subjetivas. Por quê? Porque elas dizem respeito à minha subjetividade. Entendem? Ela diz respeito à minha experiência pessoal com a água. E quando a gente fala de ciência, a ciência nos moldes da ciência moderna, a gente precisa separar o que é subjetivo do que é objetivo. E tudo que é objetivo diz respeito ao objeto. Então, independente se eu gosto, se a água, os efeitos, as sensações da experiência cotidiana que ela me traz, o que que é objetivo nesse fenômeno da água? O que que diz respeito ao objeto? Então, focando no objeto água. Segundo, fenômeno como objeto do acontecimento verificável, interpretável e capaz de ser retificado e corrigido por novas elaborações. Ou seja, não foi do dia para a noite que se chegou na composição química da água, H2O. Não foi alguém que tipo tropeçou e aí, opa, tá aqui a composição química da água. Foi algo construído por meio de experimentos, por meio de técnicas, por no decorrer da história dos estudos da química, né, para chegar a essa elaboração. Porém, nesse processo, você pode ter novas elaborações, porque esse fenômeno como objeto, a água, eu posso, às vezes, chegar a uma compreensão e aquela compreensão tem que ser retificada, ou ela pode ser corrigida, né? Eu posso tanto corrigir como confirmar, né, aquele objeto. Não importando, e a importância de ter, separar o que é subjetivo do que é objetivo, é justamente permitir que em qualquer lugar, em qualquer tempo da história, eu possa estudar água. Então, não importa se eu estiver ligado aos aspectos subjetivos, dependendo da pessoa que for estudar, da época que for estudar, a compreensão pode ser diferente. Agora, quando eu estudo, por exemplo, um objeto como a água, focada nas suas características objetivas,
não importa a época em que eu vou estudar, a ciência vai permitir continuar estudando a qualidade, a composição da água, independentemente se passaram um ano, um mês, 20 anos, 100 anos, não importa, porque está focada no objeto. E aí a gente tem que pensar que esse objeto tem que ser verificável, interpretado e capaz de ser confirmado ou de ser corrigido. Então, não pode, quando a gente já estabelece que a água, ela já é por si só, pensando no objeto, algo que pode ser verificável, interpretável e capaz de ser corrigido e elaborado. Agora, se eu escolho um fenômeno como objeto que ele, por exemplo, ver fantasmas. Então, eu nunca vi um fantasma, não sei vocês. Alguém pode dizer assim: ah, professor, eu vi um fantasma. Mas não é um objeto verificável, entende? Ele não é interpretado. Claro, a gente pode levar para o campo da mística, né, da mítica, mas do ponto de vista da ciência, fantasmas, né, não são um fenômeno subjetivo e não objetivo e, portanto, não é verificável, ele não é observável, né? Agora, a água, por exemplo, é. Então, fenômeno como objeto do acontecimento verificável, interpretável e capaz de ser retificado. Porque se alguém diz assim, eu vi um fantasma, o que que eu vou fazer com isso? Eu não posso, cientificamente, corrigir ou confirmar, porque não é um objeto verificável, né? Na sequência, demonstrar e provar resultados obtidos durante uma investigação, ou seja, não se faz ciência sem que você consiga demonstrar e provar. Exatamente, né? Procura aí um psiquiatra, um psicólogo, né? Uma psicóloga para você cuidar disso, assim, né? Ver fantasmas pode, por exemplo, ser uma alucinação visual, né? Pode também para a questão mística, né? Também a pessoa tem uma espiritualidade, fala assim, vou chamar aqui um, um xamã, um pastor, um padre, acho que é todo respeito, a pessoa pode, acho que se quiser, né, chama lá uma pastora, uma xamã, enfim, mas do ponto de vista da ciência, não é um objeto verificável, tá? É, E aí, na sequência, né, quando a gente fala de demonstrar e provar resultados, significa que a ciência precisa ser publicitada. A gente precisa apresentar a forma e quais resultados nós fizemos. Nós precisamos apresentar o nosso método. Nós precisamos divulgar o conhecimento. Ou seja, ninguém pode fazer ciência e fazer chegar a conhecimentos e colocar na gaveta. Porque ninguém faz, não deveria ser assim, né? Não se deve fazer ciência para. E talvez essa é uma das marcas que fizeram com que a gente não chegasse, que a ciência moderna passasse por tantas questões, porque é uma espécie de poder e poder pode ser requerido para interesses às vezes escusos, às vezes interesses privados, não privados no sentido de empresas, não é só isso. Privado em sentido assim, eu tenho interesse que é meu interesse e dane-se todas as outras pessoas. É o meu interesse, não é o interesse do bem comum. Então, a ciência, na sua proposição na ciência, na modernidade, você compartilha o conhecimento para que as pessoas, para que a comunidade científica possa, e a própria ciência possa se desenvolver. A ciência, ela é um campo que se pensa no seu próprio desenvolvimento, né? A ciência, ela se desenvolve. Tudo bem que um conhecimento hoje
seja corrigido, porque a ciência se permite ser confirmada e ela permite ser corrigida, ela precisa disso, né? Na sequência, relacionar um fato isolado com outros fatos, integrando a uma explicação racional unificada. Por exemplo, se eu estudo, por exemplo, meu objeto de estudo é a água, e aí vão dizer que, como, tá, como com certeza isso tem sido bastante, pelo menos divulgado pelos meios científicos, né, que é a possibilidade de ter água em Marte, né? A gente pode ter água na Lua, pode ter água em Marte, tem algumas, Europa, né, que é uma lua de Saturno ou de Júpiter, não esqueci agora, deu branco. Mas que é uma das luas, ela também tem água, tem oceanos abaixo de uma superfície, de uma camada, né, daquela lua, que é um tamanho quase que que ela só não é um planeta, porque ela, em vez de orbitar o Sol, ela orbita o Júpiter, mas ela tem um tamanho absurdo. Então, e que pode ser vista, né, com telescópios. Teve até uma época, acho que foi esse ano que a gente conseguiu ver Júpiter, né? Quase que a olho nu, e com telescópios daria para ver basicamente a lua de Júpiter, assim. Então, eventos astronômicos bem interessantes. Então, a pergunta é, por exemplo, é, o fato de existir água, essa água é a mesma água, a mesma composição de água que nós conhecemos aqui? Então, por exemplo, a água no planeta Terra, que a composição é H2O. Essa mesma composição do elemento água é a mesma composição do que a gente pode achar em termos de água numa lua de Júpiter, num outro planeta como Marte, ou num outro satélite que é a Lua, né? Então, relacionar um fato isolado com outros fatos, integrando a uma explicação racional e unificada. Então, quando eu integro, por exemplo, o objeto e o elemento água a uma mesma explicação, dizendo que para que eu possa chamar quimicamente aquele elemento de água, ele tem que ser composto pelo menos de H2O. Eu posso ter outras substâncias químicas dentro daquela substância, daquele elemento, porém, esse elemento ele tem que ter a sua composição básica como H2O, porque senão não é água, é outra coisa, né? Ele pode ter gradações, mas a composição dele tem que ser H2O para que a gente possa chamar isso de água. Então, assim, eu pego um fato que está localizado aqui no nosso planeta e uso para explicar de outros fatos isolados, porque a forma como existe água na Terra não é a mesma forma como existe água na Lua, nem na Lua chamada Europa, e nem em Marte, porque as atmosferas lá são diferentes, né? O, o, a Lua ou os planetas, exceto a Terra, têm condições diferentes de atmosfera, né? Na sequência, formular uma teoria geral sobre os conjuntos de fenômenos observados e dos fatos investigados. Ou seja, quando a gente consegue olhar para um fenômeno, eu estou usando a água, mas eu poderia falar de qualquer outro assunto, por exemplo, gravidade, né? Aerodinâmica, né? A gente poderia pegar, por exemplo, a teoria, uma teoria geral, como por exemplo a aerodinâmica. Por que que um objeto, um ser voa, né? Por que que um passarinho voa? Por que que uma galinha não consegue voar, assim? Às vezes dá uma planada, mas não voa, e um pombo voa. Mais ou menos, né? Porque o pombo também é meio preguiçoso aqui em São Paulo, né? Mas ele voa, ainda voa, né? Em tese, né?
ainda voa. Gosta mais de andar do que voar, mas voa. Agora, um bem-te-vi voa, né? Um sabiá voa, né? Uma maritaca voa. Então, como é que um passarinho voa? E como é que um avião voa? Porque como é que qualquer coisa consegue voar, né? Planar, voar, conseguir seguir um determinado trajeto, mudar de direção em pleno voo? Por que que esse objeto ou esse ser, ele não cai? Porque se eu tentar voar, eu não vou conseguir, né? Eu vou me machucar. Quer dizer, se eu não usar nenhum recurso para isso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento de uma ideia de, de de algum aparelho que permita que o ser humano consiga voar, isso já aparece lá na Renascença. Vocês devem ver, né, aquelas imagens lá do Leonardo da Vinci, né, que parecia uma espécie de bicicleta com helicóptero, né, que tinha uma hélice que ela girava no próprio eixo, né. Então se começa ali a ideia de um helicóptero, né, veio antes da ideia de um avião. E a gente tem, de maneira verificável, registrada, né, a invenção do avião, né, o 14 bis pelo Santos Dumont. É claro que vai ter lá os irmãos Klein, nem lembro o nome deles lá, os coadjuvantes norte-americanos lá da história. Tem outras pessoas, outras nações que reivindicam aí a descoberta do avião, mas como é que qualquer avião pode voar, ou mesmo um helicóptero? Porque existe a possibilidade, e foi isso que foi construída, por meio de, eh, por meio de métodos, de atividades intelectuais, experimentais, técnicas, que permitiram, algumas bem engraçadas, se colocarem assim, coloca assim, vídeos antigos, pessoas tentando voar, alguma coisa assim, né? Vídeos antigos, vai ter coisas muito engraçadas, né? A pessoa com um caixote na cabeça e uma asa e tentando voar e caindo de maneira assim, falhando miseravelmente, né? Parece uma coisa meio de comédia. Mas as pessoas, mesmo que numa tentativa ali não científica, muitos fizeram de maneira assim técnica científica. E aí consegue se desenvolver o que a gente vai falar da teoria científica da aerodinâmica, ou seja, explicando como que seres, objetos conseguem voar, ou seja, a resistência do ar nas asas, a maneira como essa asa tem que ser para que aquele objeto, aquele ser possa voar. Então, eu posso aplicar as leis da aerodinâmica, ou seja, formular uma teoria geral sobre o conjunto de fenômenos observados e dos fatos investigados. Eu posso aplicar a um pássaro, mas também posso aplicar a um avião. Eu posso construir um objeto baseado nessa teoria geral, que seria já a aplicação do conhecimento científico, né? Por isso que você pode entrar no, professor, mas se eu tiver que viajar, só vou de ônibus ou de carro. Não, tudo bem. Mas se você já pôde viajar, ou se você pretende viajar para um outro país, em geral, né, exceto de navio, navio também vai ter uma explicação científica, né, um barco. Por que que não afunda? Tem uma explicação física, existe uma teoria geral sobre o conjunto dos fenômenos. Mas pegando o avião, como é que eu entro num avião de 200 lugares, não tem penas, não bate as asas e ele decola e ele pousa na maior parte das vezes, assim, quase que absolutamente em segurança, né? É porque é baseado em teoria científica, porque é baseado em conhecimento científico, que permite formular uma teoria geral sobre esses fenômenos observados e investigados, e aí esse conhecimento científico é transformado e aplicado
de forma a construir tecnologias, né? Também falando sobre a investigação e atitude científica ainda, ela pretende delimitar ou definir os fatos a investigar. Então, por exemplo, se eu vou investigar água num determinado lugar do mundo, por exemplo, se eu vou investigar a água no Mar Morto, por que que as pessoas não conseguem afundar no Mar Morto? Então, a gente tem uma explicação de que a quantidade de sal que tem no chamado Mar Morto, lá na região do Oriente Médio, então significa que as pessoas não afundam, então isso altera a densidade. Então você não precisa nem saber nadar, se você nem saber boiar, se você não vai conseguir afundar. Tipo, eu vou me matar no Mar Morto, vou morrer afogado. Não, você não vai, você não conseguirá afundar lá. Então, se eu for estudar a composição da água no Mar Morto, então eu preciso delimitar que eu vou estudar lá, porque eu vou encontrar características naquela água que provavelmente eu não vou encontrar igual em outros lugares do mundo. Então, a ciência, ela também ao fazer, ao buscar o conhecimento, precisa delimitar e definir o que ela vai investigar, entende? Eu preciso definir bem o que eu vou investigar. E vocês vão passar por isso, porque vocês vão ter que fazer um negócio chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, ou IC, Iniciação Científica, para quem se interessar em fazer esses percursos da ciência na graduação, porque aí o céu é o limite, né? Depois pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e tem esse caminho também acadêmico. Mas quando a gente vai fazer pesquisa, e vocês vão precisar fazer pesquisa para se formarem, né? Desculpa o spoiler, mas acho que isso aí já é uma verdade não dita, mas vai ter que fazer. Mas quanto antes melhor, viu? Mas terceiro, quarto, né? Tem gente que deixa para o quinto ano, eu acho meio doideira, mas sei lá, quarto ano, ao começo do quarto ano, já começar a ter o seu projeto de pesquisa. E aí você vai precisar delimitar e definir fatos a investigar, né? É importante. E às vezes isso é muito difícil para o aluno de graduação, viu? Às vezes você fala assim, tá, mas, por exemplo, tem uma dupla de alunas, aí eu já vou trazer uma questão de ciências humanas, né? Que é onde a gente vai chegar aqui na sequência. Ela elas vêm trazer assim às vezes uma fala assim de estão elaborando o TCC delas e tal. Aí elas falam assim: a gente quer estudar, professor. São duas alunas, duas moças negras, então e que moram na região, na periferia de São Paulo, e elas querem entender a saúde mental dos jovens negros. Aí eu pergunto, tá? Muito legal. Eu acho que tem que fazer sim pesquisa que tenha relevância social. A gente tem que fazer pesquisa nesse sentido, né? Se é uma coisa que a gente aprende, a gente precisa entender os lugares, às vezes, onde o interesse, o interesse político ou até público não chega, né? Porque a ciência não precisa estar presa a questões privadas, né? Ela precisa estar interessada com o bem-estar humano, né? E a gente sabe que existe na periferia de todos os lugares do mundo, e em São Paulo não é diferente, maior vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade econômica, psicossocial. E aí ela quer entender a saúde mental dos jovens negros. Aí eu falei assim, tá, mas o que que é jovem? Porque se você falar assim, jovem é o quê? Uma pessoa de 12 anos ou jovem uma pessoa de 25 anos? Ah, professor, jovem. Então, é que jovem, vocês vão ter uma definição. Vocês querem jovem, sem querer dar a resposta para elas, né, mas ajudando elas a pensarem, porque assim, jovem é muito amplo, precisa delimitar. Porque a realidade de um adolescente, um pré-adolescente, né, que a gente pode chamar de jovem, de 12 anos,
me parece, em potencial, ser bastante diferente do que de um adulto jovem de 25 anos. Entendem a diferença do que eu estou querendo dizer? Aí eu vou problematizar, ah, professor, mas é jovem. Tudo é jovem. Eu falei assim, então, jovem. Vamos pensar na legislação. Existem legislações diferentes para as pessoas com até 17 anos, 11 meses e 29 dias, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? E até 14 anos, o ECA vai considerar, até os 14 anos completo, o ECA vai considerar que essa criança, esse adolescente, ele é incapaz. Então, um bebezinho de 2 meses e um adolescente de 12 anos estão na mesma categoria para o ECA. Ah, mas sabe o que está fazendo? Não, não sabe o que está fazendo. Não sabe. Para o ECA não tem essa, não. É incapaz. Por quê? Porque é um cidadão em vulnerabilidade, porque ele ainda está em seu desenvolvimento físico, psicológico, social. Então, pelo viés da lei, eu não posso considerar uma adolescente de 12 anos no mesmo patamar de um adulto de 25 anos. Estão entendendo? Vocês estão pegando? Então, e aí, esse que é o desafio, né? Afunilando cada vez mais, delimitando o que elas querem investigar. E a gente tem que ter esse raciocínio. Vocês estão entendendo? Porque a gente precisa diferenciar um objeto de outro. Percebem? Ah, jovem. Não, jovem, jovens, jovens. Eu me considero jovem ainda, professor. O senhor não é jovem mais. Era tiozinho. Mas eu me considero, então, sim, eu já tenho que separar a subjetividade da objetividade. Então, subjetivamente, eu posso me considerar jovem, mas objetivamente eu não sou mais. Né? Agora, na perspectiva subjetiva de uma criança, de um adolescente de 12 anos, uma pessoa de 25 anos não é mais jovem. Entende? Ah, você já é velho, você tem 25 anos. Entende? Então a gente precisa não só estipular as idades, a gente tem que estipular critérios cada vez mais delimitados. Então, por exemplo, vamos complicar mais assim a vida dessas alunas, coitadas. Eu compliquei já, mas assim, complicar porque o caminho científico é delimitar. Por exemplo, Perla, pelo ECA, eu não tenho o mesmo tratamento, por exemplo, em termos de considerar a criança adolescente que comete atos infracionais. Porque a criança adolescente, segundo o ECA, não comete crimes, porque ela já parte de um momento diferente. Então, assim, ela tem uma definição da idade da criança e do adolescente, ou seja, a criança e adolescente é de 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Completados os 18 anos, é, esse jovem passa a se submeter a outras legislações, né? Código Penal, etc., né? Então começa a cometer crimes, porque a gente passa a entender que existe agora a possibilidade de responder a se responsabilizar pelos seus atos. Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, não. Então, o que o adolescente ou a criança comete são atos infracionais. É claro que tem uma discussão que volta e meia ela retorna, que vamos diminuir a idade penal, né? Tem países que não têm idade penal, por exemplo, Estados Unidos, dependendo do estado, não tem idade penal, não. Então, sei lá, o irmãozinho, sem querer ou de maneira não intencional, acabou causando um acidente que o outro irmãozinho morreu, pode pegar prisão perpétua. Uma criança de 12 anos. Entende? Então a gente precisa delimitar, por exemplo, o país. Então, quando a gente fala assim, vou estudar o jovem negro da periferia, de qual periferia do mundo? Da África, dos Estados Unidos? Não, do Brasil. Mas que lugar do Brasil? Porque o Brasil também é.
Amplo, não, de São Paulo, da cidade de São Paulo, já é um universo, cidade de São Paulo. De qual até qual idade? Porque se você falar do adolescente até 14 anos, você está dizendo que ele é considerado incapaz. Mas quando a gente fala, por exemplo, de as corresponsabilizações, né, as medidas socioeducativas, por exemplo, de ser internado na Fundação Casa, a gente só pode falar de adolescentes a partir de 12 anos. Professor, mas isso não é muito para a área do direito ou do serviço social? Por que que o senhor está trazendo isso, sendo que às vezes eu quero estudar psicologia? Porque eu preciso delimitar, entende? Eu preciso delimitar, eu preciso definir. Porque se eu não tiver uma separação entre os elementos subjetivos e os objetivos de um fenômeno, se eu não conseguir definir esse objeto de forma verificável, capaz de ser corrigido, elaborada, de maneira bem definida, eu não estou contribuindo para o avanço do conhecimento científico. Então, eu preciso definir, então, eu preciso chegar numa definição mais coesa possível e mais sintética de quem, por exemplo, é o meu objeto de estudos, né? Então, objeto de estudo, assim, então, assim, como que seria melhor a apresentação? Primeiro que elas precisariam de uma definição de saúde mental também, né? Então, saúde mental de jovens, então eu teria que mudar jovens e colocar adolescentes, porque aí o ECA já vai definir adolescentes de 12 a 17 anos, entendeu? Então já é uma definição objetiva. Então, é a saúde mental de jovens negros, de adolescentes negros nas regiões periféricas de São Paulo. Então, você já tem uma definição melhor, mas mesmo assim, a periferia de São Paulo é tudo que não é centro. Então, a periferia de São Paulo é muito grande. Então, eles vão ter também que definir, se eles forem fazer um estudo de campo, de qual periferia que eles vão estudar, entende? Mesmo que isso depois não vai ser divulgado em qual periferia de São Paulo, porque você tem que proteger o sigilo e a confidencialidade dos dados da pesquisa, né, para não expor as pessoas. Ao querer fazer pesquisa, eu vou lá e exponho as identidades. Então, não devo fazer isso. Mas eu preciso, para fins da pesquisa, mesmo que os dados da pesquisa sejam as identidades, a região em que eu pesquisei sejam sigilosas, então eu não vou falar só que que foi a periferia de São Paulo, mas para os estudos eu preciso definir uma região específica de São Paulo, entende? Se elas vão estudar, elas podem definir Grajaú, Santo Amaro, Jardim Ângela, sei lá, Marcilac, Casa Verde, São Miguel Paulista, sei lá, São Mateus, não importa, mas elas precisam definir uma região específica, porque vão ter características específicas. Até aqui, está dando para entender a proposição aqui do pensamento, da atitude científica de como fazer ciência? Está dando para acompanhar a Marielle, Dulcineia, Cris, outros colegas? Sim. Então vamos seguir. E aí a gente entra na questão das ciências humanas, né? Das ciências humanas como algo improvável, porque aí eu vou fazer pouco aqui o papel de advogado diabo. Veja só, a gente está falando, né, de uma ciência que concentra a sua atenção na parte objetiva de um fenômeno, tentando não dar atenção à chamada parte subjetiva, porque a parte subjetiva não é verificável, né? Ela não é necessariamente observável. A parte subjetiva, ela depende de pessoa para pessoa. Já o objeto, aquilo que é objetivo, não depende de pessoa para pessoa.
Eu estou focado nas características daquele objeto, do objeto científico que vai ser construído. E aí vem a pergunta: ciências humanas é algo improvável? Seriam possíveis ciências humanas? Isso poderia ser muito improvável, e vamos pensar sobre. Porque quando a gente chega no século XIX, na primeira metade, até a metade do século XIX, a psicologia não era, por exemplo, né, a sociologia, essas coisas não eram estudadas pela ciência até esse momento. Ou seja, a gente estuda psicologia científica não chega a 200 anos, passa um pouquinho longe de 200 anos, né? A gente vai ter a inauguração do laboratório de Leipzig, na Alemanha, por Wundt, né? E vocês estão estudando ou estudaram já isso, acho que é em 1874, se eu não me engano. Tem o laboratório do William James também nos Estados Unidos, mas historicamente ficou definido como a origem da psicologia científica o laboratório de Leipzig, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, por William Wundt. William Wundt, antes de ser psicólogo experimental, portanto, o que que ele era? Filósofo. Filósofo da consciência. Porque a psicologia, a sociologia, não eram ainda ciências e elas eram estudadas pela filosofia. Por quê? Porque a ciência estudava o universo observável, ela não estudava o ser humano. Isso era papel da filosofia. Então vamos entender aqui, lendo esses trechos, para a gente ver a problemática do porquê que isso não era estudado pela ciência até um determinado ponto. Então, primeiro, o homem como objeto científico é uma ideia surgida apenas no século XIX, segunda metade do século XIX. Até então, tudo quanto se referia ao ser humano era estudado pela filosofia. Ou seja, desde Sócrates, né, que introduz o nomos, né, o conhece-te a ti mesmo, a maiêutica, passando por Platão, Aristóteles, filosofia helenística, patrística, filosofia medieval, Renascimento, Iluminismo, né? Até chegar no século XIX, tudo que se diz respeito ao ser humano não era objeto da ciência e sim da filosofia. Depois que as ciências matemáticas e naturais estavam constituídas e já haviam definido a ideia de cientificidade, de métodos e conhecimentos científicos, de modo que as ciências humanas foram levadas a imitar e copiar o que as ciências, aquelas, né, matemáticas e naturais, haviam estabelecidos, estudando o homem como coisa natural, matematizável e experimentável. Lembra que a proposta do Galileu Galilei era matematizar o universo. Então, se começou a utilizar a matemática para estudar tudo que havia no universo, né, tudo que não era o ser humano, tudo que é alheio ao ser humano, fora do ser humano, isso inclui fauna, flora, minerais, astros, clima, tudo que não é ser humano. Então, quando surge nessa segunda metade do século XX, isso a gente pode colocar o próprio laboratório de Leipzig. Ele já nasce com essa base de ciência que é uma base matemática e natural. Por quê? Porque já se tinha as descobertas ou as proposições das teorias da física, tá? De Isaac Newton, já se tinha proposto as descobertas do pensamento da biologia, né? Química, a própria matemática já tinha avançado muito nas suas proposições, a astronomia, etc. Então, essas ciências naturais e matemáticas, elas já tinham falado, olha, ciência é isso, que são esses pontos que a gente viu um pouco, que a gente estava conversando até agora, essas definições de separar os aspectos subjetivos dos objetivos de um fenômeno, né? Dar prioridade àquilo que é objetivo, que é verificável, que é é passível de experimentação, que pode ser retificado, que pode ser corrigido,
mediante a novas elaborações. Então, todo esse caminho ele foi proposto não pelas ciências humanas, pelas ciências matemáticas e naturais. Então, quando surge uma ciência psicológica, ela vai seguir um modelo da matemática das ciências naturais. Ou seja, o ser humano como coisa natural, como mais um elemento da natureza, do universo, que é submetido à experimentação, por isso laboratório de Leipzig, entendem agora? Por isso que a ciência só, por que a ciência não surgiu, a psicologia não surgiu, sei lá, em outro ambiente? Não, ela tem que surgir num laboratório, porque a proposta científica para aquele momento era necessariamente o modelo da matemática e das ciências naturais. Então, o ser humano, para se tornar objeto científico, ele tinha que ser experimentável e matematizável. Eu precisaria aplicar lógica, aritmética, geografia, geometria, perdão, ao ser humano, ok? Na sequência, as ciências humanas surgem num período em que prevalecia a concepção empirista e determinista da ciência. Quando a gente fala de uma concepção empirista e determinista da ciência, a gente está falando o seguinte, que para se chegar a qualquer conhecimento, precisa fazer experimentos. Então, apesar do Immanuel Kant ter dito que existem conhecimentos que a gente pode chegar antes da experiência e depois da experiência, mas depois do Immanuel Kant vai surgir um pensamento que é o chamado pensamento positivista, do Augusto Comte, que é um outro francês, que é o pai da sociologia. Os sociólogos não gostam muito, não, mas é o pai da sociologia científica. E ele vai ser uma pessoa muito influente, o seu pensamento vai ser muito influente na segunda metade do século XIX, e inclusive no Brasil, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o ponto é que nessa época, e essa é uma máxima do pensamento positivista, de que a ciência precisa fazer experimentação, porque o conhecimento científico permite que o homem, que o ser humano, controle a natureza. Tudo aquilo que não é humano é passível de ser controlado, de ser experimentado. E que todos os fenômenos são passíveis de ter uma causa determinada. Então, quando a gente fala que a ciência ela tinha nessa época uma concepção empirista e determinista, significa o quê? Que para que algo fosse considerado científico, ele tinha que ter métodos de experimentação, principalmente em laboratório, porque é um ambiente controlado, né? Ou seja, controle é uma palavra importante para a ciência, e determinista, porque você tem que conseguir achar o que determina, quais são as reais causas de alguma coisa acontecer. Né? A Cris estava falando do fantasma, né? Que eu estava usando aqui o exemplo do fantasma, e aí a Cris falou, né? Falou assim, falou no chat, né? Precisa procurar um psiquiatra, porque pode ser esquizofrenia. Então, por exemplo, quando vai se estudar a esquizofrenia lá com o Breuer, né? Que vai ser uma espécie de supervisor e parceiro de pesquisa do Freud, num dos momentos iniciais da carreira dele como médico, é o Breuer que traz a definição de esquizofrenia. Né? Ele é um psiquiatra suíço, a psiquiatria suíça é bastante importante até os dias atuais. Mas o ponto científico é justamente achar o que determina quais são as causas reais para aquele tipo de doença, aquele tipo de sofrimento. E aí submeter essa pessoa, esses pacientes que têm esse tipo de sofrimento à experimentação, à observação laboratorial. Então, a ciência humana também vai procurar tratar o objeto humano usando modelos
que a gente vai chamar de hipotético-dedutivos, experimentais de estilo empirista, ou seja, vão usar laboratórios e vão usar esse modelo hipotético indutivos, que basicamente é você conseguir ter uma hipótese e dentro de um ambiente controlado, que são aí essa concepção empirista, comprovar ou refutar essa hipótese. O que é a hipótese? A hipótese, a gente lembra talvez, o cateto da hipotenusa, né, não sei o quê, mas a hipótese é uma resposta provisória. Sabe quando alguém fala o seguinte, olha, por que que tal coisa aconteceu? Aí você fala assim, olha, eu tenho uma hipótese. Já ouviram isso? Assim, já usaram essa expressão? Eu acho que eu tenho uma hipótese. Eu acho que foi tal coisa. Então a hipótese é isso mesmo. Quando a gente fala de hipótese no dia a dia, é um acho. É um acho, é o achômetro. Só que na ciência, a hipótese, ela precisa ser construída teoricamente. Eu preciso explicar o porquê que eu acho aquilo. Entende? Então, quando eu levanto uma hipótese na ciência, uma resposta provisória, olha, eu acho que o motivo da esquizofrenia é tal. Então, eu tenho que explicar teoricamente. Então, eu tenho que ver o que já se escreveu para eu chegar nesse acho. Eu não posso tirar o acho do meu bolso aqui e falar, eu acho que é isso. Não. Eu preciso ter uma hipótese científica, ou seja, um eu acho, um minha resposta até esse momento pode ser essa, para que depois eu possa experimentar para comprovar ou afastar aquela minha hipótese. Porque esse é o caminho científico da ciência moderna, de dizer, olha, essa é minha hipótese, vamos fazer a pesquisa, se vai para as experimentações e chega à conclusão, olha, a hipótese foi comprovada ou ela foi afastada, foi refutada. E se ela for refutada, o pesquisador pode ficar meio chateado, mas para a ciência é ótimo. A ciência não se liga muito nessa coisa de tipo, oh, a minha tese foi refutada. Isso é uma crise, talvez, do cientista. Mas para a ciência, maravilha, mais um conhecimento. A pesquisa científica que tem uma hipótese que foi afastada ou foi confirmada, isso não é que a pesquisa falhou. Porque o que importa é o trajeto, é o método científico, não é tanto o resultado, entende? Para a ciência, sei lá, para a sociedade é super importante que tenham vacinas eficazes, mas se eu vou lá cientificamente, e isso tem que ser uma reflexão ética, né? É claro que a gente precisa seres humanos, né? Precisa ter tem legislação, resoluções específicas para fazer pesquisa biológica, pesquisa com seres humanos no Brasil, né, que são as resoluções 466 de 2012 e a 510 de 2016, que definem como fazer pesquisa com seres humanos no Brasil, né? Os direitos dos participantes, o que caracteriza as indenizações, riscos, benefícios, etc. Mas pegando mais o aspecto do fazer, pensando que a parte ética foi feita toda conforme, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser feito, quando se vai para o experimento, se eu cheguei na conclusão, por exemplo, que aquele método ele não é o mais eficaz, isso não é uma coisa problemática para a ciência. Se você seguiu todo o caminho ético, protegendo, né, o teu participante, dando todo o respaldo legal e ético para esse participante, submetendo as instituições de pesquisa, né? Porque toda pesquisa tem um risco, pode ser mínimo ou pode ser maior que mínimo, né? Tem risco, uma pesquisa de alto risco não vai ser permitida, mas uma pesquisa que tem um risco maior que mínimo pode até ser permitida, desde que ela siga o rito ético, mas essa questão da ética de pesquisa já, por exemplo, é um ganho da pós-modernidade, tá? Até o início, até a segunda metade do século XX, a gente talvez não teria esse raciocínio
ético. Mas o ponto é, chegando a um resultado que ele seja um resultado maravilhoso, né, que confirmou a hipótese, ou um resultado que refutou aquela hipótese, a ciência ganha com as duas coisas. A ciência. Pode ser que a sociedade clame por um método eficaz. Isso é outra coisa. Mas a ciência, em termos de conhecimento, ganha. Entende? Então, assim, saber, por exemplo, que cloroquina, ivermectina e hidroxicloroquina são ineficazes para o tratamento e combate de tudo relacionado à Covid é importante para a ciência, mas talvez seja insuficiente para a sociedade. A sociedade quer mesmo métodos eficazes e quer uma vacina, entendem? Isso é uma coisa, mas que a ciência ganha em saber que esses métodos são eficazes, sim. Agora, como se chega a esse conhecimento? Se chegou por meio de métodos eticamente responsáveis? Então, essa é uma preocupação talvez mais pós-moderna da ciência. E isso é um dos problemas que gerou a pós-modernidade, né? Porque, e aí o que a gente vai ver que são os probleminhas da ciência até a segunda metade do século XX, né? Não toda a ciência, mas de maneira preponderante, né? A, a falta de um olhar, por exemplo, para as consequências e para o rastro que a ciência pode deixar, às vezes, de destruição com as consequências do que ela desenvolve, sem pensar em quem que aquele poder pode, quem pode deter aquele poder a partir do conhecimento que a ciência chega, entende? Então, esse é um ponto que vai ser bem importante. A gente vai falar sobre isso na aula que vem, mas só dando aqui uma antecipação. Então, resumindo, no século XIX, o pensamento era matemática e experimentação. Temos que achar as causas de determinação de um determinado objeto. Por que que as coisas acontecem assim e não de outro jeito? Então, as ciências humanas, como por exemplo a psicologia, teve que se adequar a isso. Tal contexto levou cientistas e filósofos a duvidarem da possibilidade de que tivessem o ser humano como objeto. Porque se o ser humano não pode se adequar a algo matematizável, experimentável, que se submeta a uma concepção empirista e determinista de ciência, sabe? Como é que você vai colocar o ser humano como objeto de pesquisa? E aí, continuando, a gente vai continuar aqui questionando isso, né? Então, o primeiro ponto é a ciência lida com fatos observáveis, a ciência moderna. Como observar? E aí vem a pergunta, né? Isso é o que está em negrito, em branco, tá destacado, é uma afirmação da ciência moderna. E depois vem um questionamento. Então, assim, a ciência lida com fatos observáveis, não é isso? Separando os fenômenos subjetivos daquilo que é objetivo. Então a gente tem que lidar com coisas que podem ser observadas. Fantasmas não podem ser observados. É algo subjetivo. Aquela pessoa viu um fantasma. Agora, a ciência tem que lidar com coisas que são observáveis, objetivas. Aí vem a pergunta: como observar e experimentar, por exemplo, a consciência humana individual, que seria o objeto da psicologia? Porque na primeira metade do século XIX, a gente tinha a chamada filosofia da consciência, que ela se opunha a uma ideia de alma, que vinha de uma tradição mais de uma filosofia medieval. Então, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entre outros, que vão falar da alma, né, da alma imortal. Que a gente pode falar que a alma é uma espécie é uma visão mais mística da consciência humana.
da consciência humana individual. Então, como que a Dulcinea sabe que é Dulcinea, né? Essa experiência do Adriano saber que eu sou Adriano, de que a Marielle sabe que é Marielle, a Perla sabe que é Perla, a Vanessa sabe que é Vanessa, a Cris sabe que é Cris, etc. Essa consciência humana individual, ela talvez possa ser sentida só por mim. Já viram aqueles filmes angustiantes, assim? Tem vários, né? De que a pessoa está numa espécie de coma e aí ela não consegue falar que ela está consciente. Que negócio angustiante, né? Horrível! Esses filmes dão aflição. Não me convidem, não quero ver. Então, esses filmes mostram um pouco dessa coisa assim, porque talvez as pessoas, se você não conseguir demonstrar que você, através do seu comportamento, através da maneira como você aparece para outra pessoa, de que você está consciente, como é que eu vou ter a experiência de que a Marielle está consciente? Entende? É uma experiência, é, é uma experiência vivida que ela se torna um desafio para a ciência. Se a ciência lida com fatos observáveis, como é que eu vou observar isso? Tanto que esse assunto estava em voga na chamada filosofia da consciência, também no século XIX. Outra coisa é que a ciência busca leis objetivas gerais, universais e necessárias dos fatos, ou seja, o que determina que uma coisa seja de um jeito e não seja diferente. Leis gerais, como por exemplo as leis gerais da física, né? Então é isso que a ciência busca, uma forma de explicar o universo observável através da matemática e da experimentação. Aí vem a pergunta sobre a ciência humana: como estabelecer leis objetivas para o que é essencialmente subjetivo, como o psiquismo humano, como a psique humana, como a consciência humana? Como é que eu vou estabelecer uma lei objetiva, geral, universal, necessária para algo que é subjetivo? Entende? É um desafio que na primeira metade do século XIX não conseguiu se resolver. Por isso que muitos filósofos e cientistas falam assim, fazer uma ciência humana não, acho que não é possível. É só fazer ciência de tudo que está no universo, mas com exceção do ser humano, né? Continuando, a ciência opera por análise. Significa o quê? Que ela decomposição de um fato complexo em elementos simples. Então, por exemplo, eu vou estudar a anatomia de um bichinho. Eu vou decompor esse organismo em partes, em elementos simples, para observar como vocês estudam lá em anatomia, certo? Estudaram em anatomia. Então, o coração, pulmão, o fígado, os rins, aí vocês vão estudar as regiões do cérebro, não é isso? Onde acontecem os giros, os sulcos, aonde que está o encéfalo, o mesoencéfalo, qual que é o lóbulo frontal, o lóbulo parietal, tá, essa coisa, onde é que está a hipófise, né? O nervo óptico, onde é que ele localiza, vocês têm que saber onde é que tá essas coisas todas, né? Vocês foram, né, fazer prova lá presencial? Então, porque vocês têm que saber localizar isso tudo. Por quê? Como é que a ciência sabe essas coisas todas sobre o corpo humano? Sobre o corpo humano, tá? Que é uma ciência objetiva, tá? Então, a ciência que fala do cérebro, em geral, ela é uma ciência objetiva, que ela decompõe algo complexo e transforma em elementos simples. E depois ela faz a síntese, ela recompõe o fato complexo por seleção dos elementos simples, distinguindo o que é essencial do que é acidental. Ou seja, ela vai falar assim: poxa, no corpo humano, se a gente pensar na anatomia humana, o apêndice não é essencial. Por quê? Porque o apêndice não tem uma função, né? A não ser inflamar. Agora, o coração é essencial. O cérebro, olha, isso aqui é importante, hein? É essencial. Estão entendendo? Pulmão é essencial. Rim, pô, importante também, né?
Unha. Unha já é um negócio, cutícula, né? Já é um negócio assim, né? Calo, acidental, né? Agora as outras coisas são essenciais. Então, como é que você vai analisar e sintetizar o psiquismo humano? Professor, mas nós estamos em 2021, já existe ciência do comportamento, psicanálise, tá, mas a gente está entendendo lá na época anterior, a gente está bem nessa transição da história para entender que não foi fácil esse processo, né? A gente precisa entender isso, inclusive, para valorizar o trajeto que a nossa profissão e ciência fez. Porque pensa, não é do dia para a noite que você vai romper um desafio desse, entende? E por último, acho que não por último, mas quase no final, a ciência lida com fatos regidos pela necessidade causal e pelo princípio do determinismo universal. Ou seja, quando a gente fala de inércia, de gravidade, pelo menos na perspectiva da física newtoniana, né, a gente está falando de princípios que podem, em tese, ser aplicados em qualquer momento da história, no passado, no presente, no futuro, e em qualquer lugar do globo, independente das pessoas, da subjetividade, você vai entender as causas e o que determina aquele determinado fenômeno que a gente vai chamar da gravidade. Então, assim, o motivo que leva a sei lá, ao meu copo cair e quebrar aqui no Brasil vai ser o mesmo que vai levar nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Índia, na Antártida, entendeu? Agora, sendo o homem dotado de razão, vontade e liberdade, o homem, ser humano, tá? Mas na época a gente usava ainda esse termo, o homem, né? Então, como explicar nessas condições o ser humano? Estão entendendo a dificuldade? Porque assim, tem coisas que a gente sabe que vão acontecer no Brasil, até se brinca, não, porque o brasileiro tinha que ser estudado pela NASA. Gente, a NASA estuda aspectos de astronomia. Ela é a ciência do campo mais objetivo. Lógico que ela estuda o ser humano, pensando, por exemplo, os astronautas em potenciais, e a própria NASA está, né, tá começando a ter iniciativa privada, né, como essa parceria aí com Elon Musk, e agora o Bezos também está entrando, as pessoas estão interessadas nisso, economicamente, claro. Mas o ponto é, o ser humano, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Essa frase, esse meme, é porque a gente faz umas coisas que parece que só a gente faz, e às vezes é isso mesmo, né? Agora, pode ser que tem coisa lá na Rússia, né, que só acontece lá. E tem coisa que só acontece no Japão, por conta ou na Coreia, né, ou na China, ou no Canadá, ou na Nigéria, na Etiópia, não importa. O ser humano sendo dotado da capacidade de pensar, da razão, da vontade, da liberdade de fazer escolhas sobre as suas ações, sobre as suas posturas, como é que eu explico de maneira assim a achar um princípio universal sobre o ser humano? Isso parece ser campo mais da filosofia do que ser campo da ciência. Então se torna também um desafio. E aí, o último ponto aqui a velocidade de fazer meme também é uma coisa que a ciência não explicou ainda não. Alguns impasses do modelo de ciência moderna quando pensado para as ciências humanas. A ciência lida com fatos objetivos, isto é, com os fenômenos, depois que foram purificados de todos os elementos subjetivos, como a gente viu. Tira tudo que é subjetivo para ficar só o objetivo. De todas as qualidades sensíveis, de todas as opiniões, de todos os sentimentos, de todos os dados afetivos e emotivos. Quer estudar alguma coisa? A ciência tira tudo para chegar numa coisa chamada de neutralidade. Já ouviram isso? Porque a ideia é assim, a pessoa ela é uma ótima profissional, porque ela tem que ser neutra. Imaginem vocês vão no médico, um médico que vai fazer o exame físico em vocês, como, sei lá, um cardiologista, um urologista, um proctologista ou qualquer outro especialista vai fazer um exame físico. Eu quero que ele seja neutro, não é isso?
Eu não quero que ele seja parcial. Eu quero que ele me dê uma resposta objetiva e não subjetiva. Não é isso que a gente espera, né? Não é isso que a gente espera quando a gente está com algum problema? Pô, não é isso do cinema, Marielle? Fala assim, doutor, mas o que que eu tenho? Como é que eu lido com isso? Ah, não, olha, na minha, eu acho, eu acho, eita, pega, já soltou um eu acho, né? Né? Que ele seja claro e objetivo, porque a gente espera da medicina como uma ciência aplicável, porque a medicina é uma ciência aplicada. Existem ciências que são ciências puras, a gente vai ver essas definições depois, e tem ciências aplicadas. A psicologia, por exemplo, ela está nesse âmbito da ciência pura, mas também é uma ciência aplicada. Então, a psicologia quando a gente fala de ciência pura, é uma ciência que ela se faz sem precisar estar preocupada com a técnica lá na ponta, de gerar resultados, de gerar tratamento. Então, a psicologia ela navega entre a ciência pura e a ciência aplicada. Né? Então, a psicologia é uma ciência bem complicadinha, porque ela é uma ciência humana, né? Já tá complicado. É uma ciência da saúde, ela também é uma ciência aplicada, quando a gente fala das tecnologias que a psicologia cria, mas também é uma ciência pura. Pode estudar teoria a perder de vista, né? Mas o ponto é, o ser humano é justamente o subjetivo, o sensível, o afetivo, o valorativo, o opinativo. Então, uma coisa é eu esperar uma forma objetiva e que a ciência lide com os fatos objetivos. Eu estou aqui com sintomas de Covid-19, não estou dizendo que eu estou, não estou. Mas hipoteticamente, se eu estou diante do médico com sintomas da Covid-19, eu não quero que ele fale do meu cabelo, do meu humor, tipo, quero que ele fale se eu tenho ou não a Covid e que use as tecnologias médicas para saber isso, porque eu quero saber se eu estou ou não Covid, certo? Agora, se eu uso essa mesma lógica para o ser humano, no estudo da psique humana, do comportamento humano, é justamente o ser humano, o que compõe o ser humano não é o sensível, não é o que a gente sente, não são os nossos sentimentos, nossos valores, as nossas opiniões, as nossas verdades, não são essas coisas que nos definem? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o método científico, quando a gente pensa nas ciências humanas, a gente vai ter aqui alguns desafios. Então, como transformar em objetividade o ser humano sem destruir a sua principal característica, que é a subjetividade? Então, essa que é a treta da ciência moderna quando a gente fala de ciências humanas. As ciências, se vocês puderem guardar isso, assim, a ciência moderna, ela foi construída na base da matemática e das ciências naturais, que utilizam métodos experimentais, né, que buscam as causas, que determinam as causas necessárias de um determinado fenômeno. Quando surge a necessidade de uma ciência humana, o interesse por uma ciência humana, primeira coisa que se pensa é usar o método científico da ciência moderna para as ciências humanas. Só que tudo que dizia respeito à ciência é focada na objetividade, na neutralidade. Mas se tem uma coisa que o ser humano é não ser objetivo e não ser neutro, porque isso caracteriza a nossa subjetividade. Então, como é que eu transformo o ser humano, tanto o cientista como a pessoa estudada, como é que eu faço isso em termos de ciência? E aí, eu, eu vou ler aqui só rápido, mas na aula que vem a gente retoma isso, só para a gente não ultrapassar muito aqui das 10h15, como eu falei para vocês, tá? Eu falei, já tinha avisado, né, que hoje não seriam 2 horas de aula, por conta do nosso atraso no início, né? Nosso, na verdade, meu, né? Mais uma vez, desculpas aí pelo ocorrido, mas a gente tenta compensar isso na próxima aula, quando a gente vai falar, tanto terminar de falar das ciências humanas, como começar a falar
dos problemas que a ciência vai enfrentar na primeira metade do século XX. E essa primeira metade, eu diria o seguinte, que a metade do século XIX, a segunda metade do século XIX, até a primeira metade do século XX, ou seja, a partir lá de mais ou menos 1850 até 1950, é crucial para a ciência. Tem ciência antes e tem ciência depois, mas esses 100 anos, apesar de ser um período bem longo, ele tem pontos muito importantes para a gente poder entender que nos ajudam a saber os problemas que a gente está enfrentando hoje. Que a ciência, né, como feita por cientistas, ela também vai ter os seus problemas, né? Problemas históricos. A gente vai precisar entender isso, então isso a gente vai falar na aula que vem. Mas falando aqui de maneira mais rápida, a gente tem três momentos, né, de pensar o ser humano como objeto de investigação. A gente vai ter o período do chamado humanismo, que é o quê? O ismo é sempre uma ênfase, ou seja, uma ênfase no ser humano, nas capacidades humanas. Depois nós vamos ter o período do positivismo, que é a ênfase no positivo, que não no positivo no sentido de, e aí, positivo, tudo jóia, para cima, né? Vida, não positivo no sentido de algo bom, mas positivo no sentido de algo que pode ser visto, que pode ser observado. Então, o período chamado de positivismo é a ênfase naquilo que pode ser objeto, naquilo que pode ser observado. O positivismo, ele é uma oposição a tudo que é subjetivo. E é justamente no período do positivismo que vai surgir a ciência humana e vai surgir a psicologia. Então a gente já começa surgindo uma treta, né? Que é aquilo que a gente estava vendo até agora. A psicologia vai surgir na segunda metade do século XIX, que é justamente quando o positivismo está em voga, está assim, estourando no norte, literalmente no hemisfério norte. E aí a gente vai ter um problema, porque a gente vai ter métodos para objetos querendo se aplicar à ciência humana, que na verdade são feitos para objetos, mas não são feitos para as pessoas. E isso é um problema ou um desafio que a gente lida até hoje, né? Só de maneira, eu não vou ler, mas o slide vai ficar disponível para vocês na aula. Acho que na aula passada acho que já estava, mas eu reposto nessa aula e já posto o slide da semana que vem também para vocês já irem lendo e entrando em contato com o material. Mas tudo isso está na unidade 7 do Convite à Filosofia, o livro da Chauí, tá? Unidade 7. Tudo isso está lá e é bem legal que vocês leiam. Mas basicamente Renascimento, Iluminismo, a própria ciência moderna é o período que a gente vai chamar do humanismo, que é do século XV até o século XVIII, começo do século XIX, é o período chamado humanista. Depois, já no século XIX, já começa quase uma telha, né? Então, o humanismo, mas já começa o chamado positivismo, que é essa ênfase no progresso humano, de que a humanidade tem que progredir, de que a gente precisa sair de uma época de trevas, de superstição, que a filosofia e a teologia também não são o suprassumo do conhecimento, que a gente precisa de um outro conhecimento que é a ciência, que essa sim vai levar o ser humano para um desenvolvimento, que vai levar a civilização para uma maior qualidade de vida, e essa foi a grande promessa da ciência moderna feita pelo positivismo, de que a ciência nos levaria para um lugar maravilhoso. E o positivismo era um negócio tão forte nas universidades, no pensamento científico europeu, que isso marca muito o Brasil. Pensa, a nossa república, ela vai nascer em quando? Né? Em 1889, não é isso? Então, o que isso tem a ver? A nossa bandeira tem lá a afirmação ordem e progresso, é uma máxima do positivismo. Quando a gente olha o positivismo, que estava super forte na Europa no século XIX, na segunda metade do século XIX, a ideia de ordem e progresso é uma afirmação, né, de ordem por princípio
e progresso, por fim, é uma lógica do positivismo, da ciência positivista. Então, quando isso aparece na nossa bandeira, e é uma inauguração de uma república, por aí a gente já toma a força desse pensamento. Outra coisa que mostra a força do pensamento positivista é que o positivismo fala, tá bom, não tem como não ter igreja, o ser humano precisa de igreja. Então nós vamos fundar a igreja positivista. E existe a igreja positivista. Então, positivismo não entendi, professor, porque igreja, Deus, religião. Não, a igreja positivista não tem Deus, não. O Deus da ciência, da igreja positivista é a ciência. Não tem a figura de um Deus pessoal, né? Não tem teogonia, não tem essas coisas. A igreja positivista é um lugar onde as pessoas se encontram para ter uma relação comunitária, mas com base na ciência. Aí vocês vão falar assim, professor, mas isso é uma coisa meio assim, gente, existe a igreja positivista no Brasil e ela tem a sede no Rio de Janeiro, não mundial, mas ela existe até hoje, no Rio de Janeiro. Igreja positivista. Não tem Jesus, não tem Deus, não tem Maomé, não tem essas coisas não. Mas por que eu estou falando isso? Em critério de curiosidade, de dado histórico, mas para vocês entenderem a força desse pensamento, é só isso que eu quero que vocês guardem. Isso foi muito forte, porque isso se tornou muito pervasivo na segunda metade do século XIX, inclusive até hoje a gente sente os efeitos do positivismo. E por último, a gente vai ter o chamado período do historicismo, que ele vai ser no finalzinho do século XIX, começo do século XX, o Ditley, influenciado pelo Kant, pelo Hegel, pelo Fichte, pelo Schelling, que são outros filósofos. Ele vai entender o ser humano como os fatos humanos são históricos, ou seja, os seres humanos eles têm que ser olhados pela sua história ou pela sua temporalidade. Então, os seres humanos, diferente dos outros seres e dos outros objetos, vão acumulando percursos e trajetórias e que vão construindo. Então, por que que existe uma cidade e não existe um buraco no meio de aqui em São Paulo? Por que que existe uma cidade? Porque o ser humano tem uma história. Por que que existem ainda algumas tribos indígenas no Brasil, espalhadas, inclusive aqui em São Paulo, capital, porque existe uma história. Por que que existem lugares mais pobres e mais ricos? Porque existem fatos históricos e são fatos humanos. O historicismo também não é perfeito, ele tem problemas, que é o relativismo e a tentativa de cisão com a filosofia. Então, assim, essa perspectiva de estudar o ser humano e os fatos humanos como históricos tem essa tentação de romper com a filosofia, de não precisar de filosofia, vamos só estudar a história. E existe também a ideia da relatividade, porque quando você olha os fatos históricos, você tem o quê? Várias perspectivas diferentes, não é isso? E tem até aquele ditado popular que carrega uma sabedoria, né? Que eu tenho três lados de uma história. Eu tenho o meu lado, o seu lado e tenho o lado da verdade. Então, eu acabo caindo num relativismo, ou seja, eu relativizo dependendo de quem é o emissor, quem está contando a história. Então, isso é um perigo, né, para qualquer conteúdo. E aí, por fim, a gente vai ver isso na aula que vem, a gente vai pensar a contribuição. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho de epistemologia, mas a gente ainda não vai entrar nesse campo, mas é falar de três contribuições que vão permitir às ciências humanas ter um corpo próprio. Primeiro é a contribuição da fenomenologia, o outro do estruturalismo e, por último, do marxismo. Por incrível que pareça,
Ai, professor, então não vou vir na aula que vem, porque vai falar de marxismo. Comunista! Nem de vermelho eu tô, né? O meu bigodinho aqui de anarcocapitalista. Mas assim, é importante entender que o. Não sou não, tô zoando, tá? Foi ironia. Nem uma coisa nem outra. Mas o marxismo tem uma contribuição importante porque ele coloca o ser humano e as ações humanas no centro da história. A fenomenologia, ela vai mostrar que a divisão entre objetivo e subjetivo, ela não é tão separada como o positivismo pretende. E o estruturalismo, ele vai permitir que as relações e os fatos humanos vão assumindo estruturas. Tem estruturas humanas, como por exemplo, a gente vai perceber na psicanálise onde existem estruturas psíquicas, uma estrutura neurótica, estrutura psicótica, perversa, pensando lá a teoria freudiana, né? Então, a gente vai perceber que essas três contribuições vão dar um sacode na ciência e vão fazer a filosofia ter que repensar algumas coisas. Então, isso vai ser bem importante para a gente começar a ver os problemas que a ciência tem para nós, psicólogas e psicólogos, também ficarmos atentos aí com os nossos desafios, tá bom? Passei 9 minutinhos do que tinha combinado, mais desculpas aqui, foi mal. Quase completamos 2 horas de aula. Pois bem, vou deixar o slide disponível. Dúvidas, coisas que vocês não perguntam muito, né? Às vezes eu fico falando aqui 2 horas sem parar. Mas, gente, pode me interromper, levantar a mão, perguntar. Se alguém, quem precisar sair, está liberado. Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, pode fazer. Eu fico aqui. Minha preocupação do horário é mais com relação a vocês, né? Comigo não. Se precisar ficar até às 11, eu fico. Mas eu queria saber, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sacada, alguma coisa que vocês queiram colocar? Tranquilo, então, Dulcineia, Marielle, tranquilo. Eu falo vocês porque, né, porque eu vejo o rostinho de vocês, aí fica mais fácil para eu ter um feedback, assim, subjetivo. Legal. Então tá bom, gente. Então, mas qualquer coisa tem lá o Fale com o Professor, vocês têm meu e-mail, podem me mandar. O canal de comunicação nosso está sempre aberto, tá bom? De verdade. E obrigado aí pela paciência. Boa semana para vocês. E a gente se vê na segunda que vem, então. Obrigada. Boa semana para todos. Valeu, até mais, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente.